Bem, amigos do canal, novamente estamos aqui para a transmissão num vídeo. Hoje, como de costume, aqui, uma vez por mês, a gente traz a Cristiane para falar um pouquinho das normas, falando um pouquinho de engenharia industrial, e hoje para tratar de um tema bem legal, que é o PIPAP. E já vou deixar para ela explicar o que que é PIPAP. É com você, Cris. Ei, garotos, tudo bom? Amigos do canal, como diz o André. Aqui é a Cristiane Passos, para quem não me conhece, sou engenheira de formação, tecmecânica, e tenho alguns anos aí, que é melhor a gente não falar, mas bons anos aí na área de qualidade para a indústria de fornecedora do mercado automotivo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre PIPAP. Nossa, é, essa ferramenta que é um resultado do APQP, né, que na verdade ela é um conjunto de documentações, um conjunto de outras ferramentas, né, que conta a história da peça, né? Por isso que o PIPAP ela é um processo de aprovação de peça de produção, né? Vem lá do inglês, meu inglês é horrível, mas vamos lá, é o Product Page Approval Process, ou processo de aprovação de peça de produção. É um dossiê, né? Vamos chamar assim, um dossiê que conta a historinha daquela peça que você vai aprovar lá junto com o seu cliente, tá? Ou que o seu fornecedor vai aprovar junto a você. Então, a gente vai contar a história de como foi aquele processo para obtenção da peça, partindo lá do quando eu pensei a peça, do projeto, até quando eu entreguei a peça já no ferramental definitivo, tudo, que a peça já a gente conhece como peça série, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse dossiê. Muito bem. Mas desenvolvendo cada tópico, né, Cris? A gente vai pedir para você falar assim para quem está no comecinho ali no chão de fábrica, que está querendo entender, mas que raio de pipapo, que é isso, que como funciona, para que serve todo esse trem aí? E por que que toda vez tem que vir coisa internacional? Por que que a gente tem que aprender coisa internacional? O Brasil não é capaz de desenvolver isso, né? Então essas questõezinhas que a gente vai colocar para você responder para a gente aí. Então, tá. Então, vamos começar por que vem internacional, né? Bom, as, as montadoras mais conhecidas e as maiores montadoras, elas não são brasileiras. Elas têm unidades no Brasil, né? Então, se a gente pensar aí na Volkswagen, na Fiat, ou até na Hyundai, ou no Corolla. Então, assim, esses não são empresas que são do Brasil. Então, por isso que a gente tem que aprender normas internacionais. E tirando que lá desde quando começou a produção de veículos, lá com o Ford, né, já era os conceitos feitos na União Europeia ali, depois veio nos Estados Unidos. Então, a gente tem essas normas para esse mercado consumidor, que foi o primeiro. Tá? Então, elas foram pensadas nesse mercado. Então, se você falar assim, agora está em alta, né? Eu falo que normas, elas têm altos e baixos, né? Então, por exemplo, o PIPAP, que é o nosso foco hoje aqui. O PIPAP, ele não é atual, ele não é uma ferramenta que começou agora, tá? Desde lá da década de 90, final dos anos 80, já se tinha essa ferramenta. Tá? Ela é esse bookzinho aqui, vocês vão ver que meu caderninho de PIPAP, ele é bem usado, porque eu falo que eu marco, então ele está na quarta edição, provavelmente vem nova edição por aí, tá? Ele não vende agora. E como não vende agora, a gente vai adaptando essas ferramentas para o nosso mercado. Mas nada mais é do que as boas práticas executadas lá nos países europeus, nos países
nos Estados Unidos, nada que essas boas práticas compiladas, né? Então, assim, é difícil, porque tem outra, ou a gente fala PIPAP, ou você fala o PPA, mas essas ferramentas, ou a VDA2, né? Essas ferramentas, elas são até muito parecidas, nada mais é do que um dossiê do que você vai fazer da peça. Então, o PIPAP, ele é mais divulgado porque desde a QS 9000, que era uma norma automotiva, antes da TS, antes de ter a TS, a gente tinha várias, né? Tinha a QS, que era das montadoras inglesas, tinha a, a VDA, que agora vem em voga de novo, mas ela não é certificável, ela é auditável, então o cliente que te audita, você pode estar conforme a norma, mas você não está certificado na norma, é diferente da IATF, é diferente, porque você é certificado naquela norma. Então, você vem desde lá, o PIPAP vem lá junto com os manuais da QS. Quando veio a IATF, pegou esses manuais, que eram mais aceitos nos mercados, e colocou no chamado Core Studio deles. Por isso a gente faz essas normas internacionais, tá? Porque no Brasil, atualmente, a gente tem algumas montadoras pequenas para carros exclusivos, né? Mas não temos uma montadora de âmbito significativo para impor uma norma. E vamos lá, nós temos a ABNT, né? Nós temos bons técnicos, boas pessoas, e eles pensam bem prático. Por que eu vou inventar uma coisa que já está pronta no mercado? Eu só vou adequar às realidades nacionais. Eu não vou reinventar a roda. Tá? Então, é por isso que a gente usa essas normas internacionais. Tá? Não é nenhum preconceito contra os latinos, brasileiros, americanos, aí não. É só mesmo uma adequação de mercado. Tá? O PIPAP, ele surgiu com a necessidade da gente documentar o desenvolvimento. Tá? Por isso que o PIPAP ele é um resultado do APQP. Tá? Não deveríamos fazer PIPAP. Deveríamos coletar as informações só e apresentar, porque o PIPAP já deveria ter sido começado lá, iniciado lá junto com o projeto do produto. Tá? Mas ele compõe o quê? Ele tem 18 itens. Esses 18 itens vão te falar, e é legal a gente entender eles, por exemplo, vai começar lá com o projeto do produto, né? Aí fala assim, projeto do produto. Muitos anos, André, durante muitos anos, em vários treinamentos que eu tive desse PIPAP, e agora eu vou entregar os anos, que eu não quis falar lá no início, lembra? Então, desde 97 que eu estou nesse mercado, desde 97, nesses primeiros treinamentos sobre PIPAP, ainda estava na segunda edição, tinha acabado de virar para a segunda edição, se falava em projeto desenho. Sempre ouvi falar desenho, 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 e é um projeto do produto. Porque quando a gente vai para produto a granel, que é um item do PIPAP também, que a gente vai falar lá dos granuladinhos, né, das bateladas de fundição, são os produtos a granéis, que não é a peça unitária ali. Esses produtos a gente não pode falar em desenho. Ninguém vai desenhar molécula de chumbo, por exemplo. Ninguém vai desenhar uma molécula de plástico. A gente vai ter um projeto e eles são determinações químicas, mas é um projeto do produto, tá? Quer dizer, para aquele produto, quais são as definições que eu projetei, que eu analisei que são adequadas. Então, quando a primeira coisa, projeto do produto, são as definições do produto que eu estou avaliando no PIPAP, tá? Eu gosto de sempre dar um exemplo bem prático, porque quando a gente pega, por exemplo, uma caneta, eu quero o PIPAP do meu fornecedor, dos meus fornecedores da caneta. O meu projeto desse produto caneta, ele é esse corpo completo.
Mas a caneta, ela é dividida em partes. Então, eu vou ter um projeto que é só a carga dela. Quando eu falo que eu vou ter um projeto que é a carga dela, eu vou ter o tamanho desse tubinho, a espessura desse tubinho, o material dele, a ponta da caneta, a esfera e a tinta que está aqui dentro. Então, eu estou comprando esse projeto assim de uma empresa, então esse é o meu produto. A empresa vai fornecer para mim ela já com a carga. Então, faz parte do meu projeto todos esses desenhos, mais a condição da tinta, que não é bem um desenho, mas são as especificações. Então, o projeto, gente, é a especificação do produto. É a parte que eu pensei como é que ele vai fazer, tá? Por isso que a gente inicia lá, ó, projeto. Aí depois nós vamos ter uma parte que é a parte de alteração, de engenharia, a parte de mudança, tá? Eu estava tentando buscar aqui que eles falam alteração de engenharia. E a norma ISO 9001-2015, ela fala em mudanças. Então, todas as normas, não é o PIPAP, todas vão fazer assim, olha, você tem que controlar a mudança do seu produto, porque ao longo do seu projeto, você pode alterar. Aliás, é difícil, eu particularmente não conheci nenhum projeto que ele começou, foi pensado de um jeito e foi até o fato de ir para a produção séria, né, ir para a produção em si, igualzinho. Nos protótipos, então, poxa, eu pensei assim, não funcionou, mano. Pensou, mas não funcionou, vamos ter que mudar. E esse controle é importante para você saber o que deu certo e o que não deu certo, né? A verdade é vai lá para as lições aprendidas, é para saber o que deu certo e o que não deu certo. E em que nível, porque pensa, você está desenvolvendo um produto que está conversando com uma fábrica toda, mesmo que você seja uma microempresa, que você projete e você produza, né? Mas você está conversando com esses processos diferentes e você precisa controlar isso. Como é que você vai fazer isso? Através de um controle documentado. Então, o que alterou naquele projeto do produto, né? Então, esse é o primeiro. Nós temos 18. Então, nós vamos ter lá registro do projeto, documentação de alteração, que é esse controle, aprovação da engenharia ou aprovação, FMEA do projeto, então eu vou ter uma análise de risco do processo do projeto do produto. Aí nós vamos falar do diagrama de fluxo. Como que eu pensei essa caneta? Como que eu pensei que eu vou montar essa caneta? Quais são as fases que ela vai estar submetida, né? Então, aqui eu vou ter um desenho do meu processo. Aí eu tenho análise do processo de fabricação, FMEA, quais são os riscos. Não existe processo sem riscos de produção. E o PIPAP vem falar com a gente assim, olha, reúna quais são os riscos do seu projeto e quais são os riscos do seu processo. Eu falo assim, gente, a gente avalia risco, não é para zerar eles, não. Quem dera fosse possível, né? Mas a gente precisa mitigar ou saber o que fazer durante a ocorrência disso. Aí nós vamos ter plano de controle, MSA, que é a análise do sistema de medição, nós vamos ter resultado dimensional, resultado de desempenho, controle estatístico, a documentação do laboratório, que afinal de contas eu vou medir, né? Mas eu tenho que primeiro ser capaz de medir isso aqui, né? E aqui tem uma história legal, que quando a gente for falar, eu vou contar para vocês, sobre uma medida que eu precisei fazer e que não tinha como laboratório qualificado. O que a gente tinha que fazer para... Não tem, e aí? Aí a gente foi fazer uns detalhes. Então, aqui a gente precisa fazer relatório de aprovação de aparência para as peças de aparência. Já imaginou você comprando um carro e ele vem lá, eu quero um carro, a cor da moda agora é
é o prata, né? Não é prata que eles falam, cada montadora tem um código, um nome, certo? Mas aquele carro mais prata. Imagina você ter que comprar um carro daquele todo manchado. Ou os mais perceptíveis, né? Com diferença de tonalidade entre a porta, a outra porta, o capô. Então, assim, é difícil. Então, você precisa, nessas peças que são peças de aparência, onde a aparência é um requisito, né, lá do projeto, a gente vai precisar ter aqui um relatório de aparência. Olha, como que você está medindo isso? Qual que é na linha do Pantone a diferença? O que, que tem que resistir? Então, nós vamos ter aí a amostra do produto. Lógico, eu desenvolvi essa caneta, tá? E vou pegar uma amostra dela. Para quê, gente, que a gente pega a amostra? Para saber se o produto está conforme o projeto. Aí nós vamos ter auxílios de verificação, eu vou explicar lá, requisitos específicos do cliente, aqui entra outros requisitos. Por exemplo, se for essa caneta, o meu requisito específico seria, né, que ela viesse embalada em uma caixa, protegendo o corpo dela. Isso é um requisito meu. Faz diferença para o produto? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da avaliação, tá? Mas faz diferença na análise de mercado? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é um requisito do meu cliente. Ele lá no projeto, ele vai te colocar outros requisitos, né? E o PSW? O que é o PSW, gente? É esse que deveria, só esse que deveria ser feito. Os outros deveria ser um compêndio, um dossiê. Eu vou lá, pego as documentações e vou colocar, e esse é a capa. O PSW é a capa e ela vai ter que ser aprovada, né? É nela que vem a assinatura falando se você foi aprovado ou não, mas é uma capa, só isso. É como se você tivesse um processo jurídico, né? E você tem a pasta lá do processo. O que é aquela pasta? Nada mais é do que a história daquele processo. E o que é a capa do processo? Decisão do juiz, você não faz um processo jurídico. Aí vai estar lá, ó, a análise do juiz falando se você ganhou a causa ou não. Aqui, mesma coisa. PIPAP é um processo de aprovação junto ao cliente. Galera, em resumo, é como se você estivesse pedindo, entrado na justiça, pedindo alguma coisa, aprovação do juiz. É isso. Baseado em que normas, em que leis, que aí o processo jurídico não é baseado em leis. Aqui são baseados em normas, são as leis que regem o mercado. Simples assim. Tá vendo? Fez uma analogia perfeita aí. A sentença do juiz é a aprovação do cliente. A aprovação do cliente, certo? Tem algumas particularidades, né, André? Por exemplo, quando eu vou falar lá quando eu até coloquei aqui lá no projeto, por exemplo. No projeto de aprovação, eu até marquei que é para eu não esquecer de falar com vocês. Existe projeto que são catálogos padrão que eu vou submeter. Então, eu tenho um parafuso que eu compro na prateleira do mercado. É um catálogo padrão, só que eu vou comprar de uma indústria. Tá? Então, são produtos que o meu projeto, ele é de domínio... Não é correto falar assim, mas eu digo como se fosse domínio público, não é bem domínio público, é mais conhecido. É um projeto padrão. Você já imaginaram se eu não tivesse um padrão para parafuso? Como que a gente ia fazer conexão de peças ou até de coisa em casa? Quebrou um parafuso. Eu vou lá comprar outro. Como? Né? Então, um projeto mais padronizado, são os catálogos. Esses são os mais padrões, porque tem até normas ABNTs que regem esses critérios. Mas existe projeto, você vai comprar alguma peça de segurança, os Eldros, eu não sei se vocês conhecem isso, mas é um freio de segurança,
é um freio de segurança que é usado em ponte rolante, para a parada deles não bruta, né, em falta de energia, é um ITT de segurança. Esse projeto, eles são padronizados, as empresas que vendem isso, não vendem, dificilmente ela vende um específico, é por equipamento, então tem lá a ponte rolante, quais são? Esse daqui eu ofereço, está no meu catálogo. Então, é um catálogo. Existe essa aprovação e é um registro de projeto, tá? E para peças que eu gosto muito de chamar, porque é a maior parte do mercado de peças séries, nós estamos ligados a um mercado de injeção. Hoje a gente faz estamparia, tem muita estamparia, solda e injeção de plástico, né? São os 3 processos que mais dominam, né? Não é que é só esses, viu, gente? Mas é que esses são os mais comuns, né? Na sua grande maioria. E quem faz injeção tem uma questão que é marcar peça polimérica. Então, essas peças têm que ser marcadas. Eu gosto porque peças de plástico, elas têm injeção para tudo, é uma normativa, tá? Eu estou com uma caixa aqui, eu vi, mas parece que está interno. Ela vem marcando lá o tipo de material utilizado, se é PP, se é PE, e as cavidades que foi injetado, se é em cavidade única, quantas cavidades. Então, isso faz parte do projeto. E peça polimérica, ela tem que ser marcada, tá? Até por questão de reciclagem e tal. É normativo e já está no PIPAP, já, há muitos anos. Tá? Muito bem. Você comentou do PSW, daí eu vi que tem algumas informações que devem estar contidas, né, Cris? Você poder falar um pouquinho dessa condição aí? Sim, tem sim. No PSW, como ele é um resumo, né? Eu falo que o PSW é a capa do processo, né? É a capa desse dossiê, desse processo de aprovação. E ele vai ter um resumo. Então, tem algumas informações que tem que estar contido. Eu vou pegar aqui, porque no manual ele já tem como que deve ser feito poderia ter posto no desenho, mas no manual, nas páginas, tem vários, tá? Mas nas páginas 60, 61, 59, tem o certificado de submissão. Tem informações que tem que estar contido? Tem, claro. Número de desenho, controle da alteração de engenharia. Eu tenho que ter as informações da empresa, que é a empresa fornecedora, e eu tenho que ter as informações da empresa, que é o meu cliente, tá? Então, aquele PIPAP está sendo aprovado junto àquela empresa. Eu tenho informações de quem aprovou, tá? Eu tenho tanto da parte do cliente, quanto de quem submeteu, o responsável por parte do fornecedor. Pensam, gente, a palavra é responsável. Vocês lembram que eu falei lá que parece um processo jurídico lá, que tem uma capinha? Lá na capinha do processo jurídico não tem lá o responsável, que é o advogado? Pois é, aqui eu tenho um responsável que tem que ter a capacidade de analisar e de fornecer aquelas informações. Ele é responsável por aquelas informações. Eu assinei, se der algum problema, essas documentações podem ser usadas? Pode, é documentação legal. Tá? Então, existe todo um processo. Então, essa informação tem que estar contida. Eu tenho que ter os níveis de submissão, né? O PIPAP, ele trabalha com níveis de submissão. E aqui, só uma observação sobre os níveis de submissão. Eu vou ter 5 níveis de submissão do PIPAP. E eu vou ter os 18 itens lá em uma tabela. Tá? Tem os 5 níveis de submissão e tem os 18 itens da tabela.
E eu vou ter duas letrinhas lá naquela tabela, escrito assim, S de submeter e R de reter, tá? Mas em nenhuma dessas, a menos que o cliente diga ao contrário, você tenha isso, nenhuma delas é para você não fazer. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente vocês vão ver que eles vão solicitar submissão no nível 3. Nível 3 é submeter tudo. Tá? Então, eu vou submeter os 18 itens, onde não aplicável, eu vou determinar que é não aplicável, mas eu vou submeter todos os itens. Na página 25 também tem um certificado de submissão, que é o mais usual. Essa tabelinha aqui está na página 18, né? Por que eu estou falando isso? Porque o nível 3 eu submeto tudo, tá? Mas no nível 4, eu não submeto nada, só o PSW. Mas é submeter. O que é isso? Submeter é eu enviar para o meu cliente. Então, eu envio essas documentações lá para o centro jurídico, que é o meu cliente, né? Para a minha jurisdição, como é que fala? Para o meu... eu não sou advogada, mas para a jurisdição lá, que é o meu cliente. Quando eu falo nível 4, eu falo assim, olha, fornecedor, me submete o PSW e retém, mas é para você reter aí, não é para... Não está isento, não, é para você reter aí a informação, que quando necessário eu vou buscar, né? Eu falo que é um nível max de confiança, tá? É aquele fornecedor top. Você confia totalmente nele, ele já tem um processo muito maduro, eu ponho ele em nível 4, né? Já desenvolvi vários projetos, aquele projeto é muito similar aos outros, eu ponho ele em nível 4, não preciso pedir um nível 3. E os outros, todos os outros, o nível 1, o nível 2 e o nível 5, eles vão ter... O nível 5, por exemplo, vai reter até o PSW. Eu vou lá na empresa, faço a aprovação na empresa. Mas em todos os outros, eu vou ter documentos que eu vou reter e tem documentos que eu não vou reter. Mas o que é importante a gente saber, gente? Mais importante, eu já vi de tudo nesse mercado quanto a nível de submissão, tá? Eu vi cliente pedindo submissão nível 3, tá? E na hora de executar a análise, fazer tudo, ele fazer um nível 5. Eu já vi cliente pedir submissão no nível 3 e não aplicável. E eu falei assim, nossa, mas tem níveis adequados a isso. Um outro ponto é que documentações como plano de controle e FMEA, um bom plano de controle, assim, ele feito corretamente, e o FMEA contém segredos industriais, tá? Principalmente com as empresas europeias, elas usam mais do que nós no Brasil, mas existe empresa no Brasil também utilizando. Nesse caso, eu posso dizer ao meu cliente que ele audite a parte de interesse dentro da empresa, porque eu tenho segredo industrial e não vou submeter a documentação para fora da empresa. Aí entra acordo. Lembra que eu falei que parece processo jurídico? Olha o nosso acordo aí. Vamos acordar como vai ser feita essa submissão, tá? Esses níveis vão ter que estar explícito lá na capa. Eu vou marcar qual que é o meu nível de submissão. E vem lá também a razão da submissão no meu PSW. Então, por que motivo eu estou submetendo o meu PIPAP? Né? Por que eu estou submetendo todos esses itens, essas documentações? Aí eu tenho alguns pontos que são obrigatórios, nova submissão. Quando eu tenho alteração de engenharia significativa, eu preciso submeter novamente.
É início, eu estou comprando, esse é o principal, né? Eu estou comprando, é o primeiro fornecimento daquele produto. Isso não significa que é o primeiro fornecimento da empresa, é a primeira vez que eu forneço o produto marcador de texto rosa. Mas eu já forneço para o André o amarelo e o azul. Para a empresa André, eu já forneço o amarelo e azul. Mas é a primeira vez que está comprando o rosa. É similar? Bem similar. Mas eu vou ter que submeter PIPAP de novo. Que é a primeira vez que eu estou comprando esse produto. Então, eu tenho a razão de submissão. Eu tenho quando muda radicalmente o processo de fabricação. Ah, Cris, ninguém muda radicalmente um processo de fabricação. Ah, mudam. Principalmente a automatização. Eu tinha um processo que era muito manual, automatizei. É, um processo, ele é feito agora, eu só tenho intervenção lá no final, que o cara pega a peça agora para poder embalar. Você mudou. Você mudou os riscos do processo, você mudou as inspeções do processo, a avaliação do processo, você mudou o MSA, você mudou a análise de estatística, então eu preciso submeter. Então, é quando eu tenho essa alteração do processo de fabricação e quando eu tenho alteração da unidade fabril. Produzia em São Paulo e vou passar a produzir em Minas Gerais. Eu tenho alteração de unidade fabril. Tá? Eu acho interessante esse ponto, porque o pessoal fala assim, mas eu submeto, mas nunca dá muita diferença. Eu participei de 2 casos, 2, mas vou contar um que é assim, foi muito lógico. Eu trabalhava numa empresa que a gente fornecia para as principais montadoras, e nós importávamos um produto da unidade dessa empresa, só que na Polônia. Então, pensa, Polônia, Brasil. Pensa no ambiente, né? E nós passamos, veio a máquina, veio tudo igualzinho da Polônia. Montamos uma célula de fabricação bem parecido com a da Polônia, né? Vamos fabricar o produto. A gente começou a ter um problema que a Polônia não tinha, eles não sabiam o porquê que nós estávamos tendo esse problema. A gente fazia a cravação de rolamento de agulha e esses rolamentos estavam sendo cravados faltando agulha. Aí você fala assim, gente, como pode? Não se sabia, a empresa lá não tinha esse know-how, porque não era um problema que acontecia lá, né? E é um problema que começou a acontecer aqui no Brasil. E aí? Por isso que a gente teve que submeter o nosso FMEA, a nossa análise, ela foi diferenciada. No Brasil, nós temos uma temperatura que lá eles não chegavam. Então, dentro da máquina, a temperatura, quando a gente via a graxa, que é quem segurava as agulhas, né? A temperatura dentro da máquina, ficava mais alta do que a alteração de fase da graxa. Então, a gente começou a ter um problema que lá não aparecia, por causa de quê? Alteração de unidade. Eu mudo o ambiente, gente. Eu mudo o ambiente de Minas para São Paulo, eu mudo o ambiente de São Paulo para Paraná, eu mudo o ambiente de São Paulo para o Rio de Janeiro. Levando em consideração que eu também posso mudar o ambiente no próprio local. Por exemplo, eu estou numa fábrica, não alterei o local, mas eu alterei a ventilação desse local. Eu mudei toda a minha mão de obra. Eu fiz alteração no maquinário. Então, eu vou ter que submeter PIPAP novamente. Então, eu falo assim, sabe aqueles 6 M's lá que a gente fala? Máquina, mão de obra, medição, método, meio ambiente, maquinário, tudo isso, ele vai, se eu alterar ele, eu vou ter que submeter novo PIPAP, tá? Então, alterei isso. E essa informação vem onde? PSW. A minha capinha do dossiê é o meu PSW. Por isso que eu falo, o PIPAP é uma contação de história.
é um conjunto de documentações, onde eu vou ter as documentações que falam do meu início do projeto, eu vou ter as documentações que vai falar da minha análise do processo, do desenvolvimento, como que eu vou fazer, que máquina, que a gente chama de projeto do processo, eu vou ter uma análise de como eu vou medir esse processo, e eu vou ter a peça. Tudo isso para quê, gente? Para eu ter uma peça em série, conforme o que foi planejado, tá? Aí muitas vezes me perguntam assim, André, para que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que fazer isso, gente? Não vejo motivo, é muita frescura das montadoras. Falei assim, você acha? Então pensa você gerir mais de 2.000 componentes, são muitos componentes, sendo fabricados por N fornecedores, e tem que chegar esses componentes aqui e eles têm que montar corretamente, né? Aí outra coisa que me perguntaram essa semana, assim, as montadoras estão com problemas. Então, realmente teve uma redução nesse consumo, né, de veículos. E para que veículo? Mas também é PIPAP, é FMEA, é CEP. Eu falei assim, não, mas isso é bom, porque de qualquer forma a gente consome esse serviço. Pensa, eu não vou de carro daqui para São Paulo, mas você vai de algum meio de transporte. Porque não dá para aparatar, né, gente? Ainda não estamos no Harry Potter que a gente sai de um lugar e vai para o outro. Então, você vai usar um meio de transporte, tá? Chegou lá, você vai parar no local. Então, mesmo que você não foi com o seu carro próprio, eu não tenho mais carro. A coisa que eu mais ouço hoje é: vendi meu carro. Agora eu estou usando o Uber. Eu falei assim, o Uber é aparatação, né? Você sai de um lugar e vai para o outro aparatado, assim. Então, na verdade, você está compartilhando o veículo, tá? Então, não é que zerou. E eu acho difícil zerar. Você vai compartilhar, acho que o momento de compartilhação. Não acho que vai ter um boom de crescimento, mas eu acho que sim, vai ter uma estabilização aí, vai sempre existir. Por isso que é importante a gente saber PIPAP, FMEA, porque a gente vai gerir isso no nosso manual, né, no nosso dossiê, e vamos montar esse veículo para entregar para quem? Para nós usarmos, né? Então, o PIPAP nada mais é do que um dossiê do processo de que foi pensado e produzido aquele produto. Para quê? Para garantir que sempre vai ser feito um produto bem similar a isso, para chegar lá ter encaixe, chegar lá ter o desempenho esperado. E outra, PIPAP vale também para eletrodoméstico, está sendo muito usado para quem faz montagem de eletrodoméstico. Então, não é para a indústria automotiva só, é mais usado na indústria automotiva, mas não é só para ela. Toda e qualquer peça que exige um padrão vai ter que ter um desenho, né, Cris? Acho que qualquer área dá para usar, né? Dá para usar o PIPAP até dentro da gastronomia. Verdade, você quer ter um padrão, principalmente na alta gastronomia, onde eles exigem, né, a dimensão correta de cada alimento ali, a disposição dentro do prato e tal. Então, você vê até onde a gente pode chegar. Mas aí eu acho que já foi bem, bem exigente, né? Mas o PIPAP, gente, assim, para fazer um resumo, toda vez que alguém falar em PIPAP para vocês vão pensar assim: é um dossiê onde eu vou ter as documentações que originam o desenvolvimento desse produto, tá? Dessa peça de produção. Por isso que é análise do processo de peça de produção. Eu vou fazer essa aprovação dessa peça, tá? Então, quando falo em PIPAP, olha, tem 18 itens, eu vou ter lá do projeto do produto, passando pelo projeto do processo, a inspeção desse produto, tá? Como um dossiê, eu tenho uma capa que recebe o nome de PSW, tá? Então, sendo bem simplista, você vai ter o projeto do produto, você vai ter o FMEA. FMEA são as análises de risco, você vai ter tanto para o projeto quanto para o
processo, o diagrama de fluxo. Algum tempo atrás, já tem um tempo, uma pessoa num treinamento que eu estava ministrando, perguntou assim, eu não sei por que a gente tem que ficar desenhando o diagrama de fluxo. É muito lógico. Eu falei assim, bom, não acho que é tão lógico assim, mas então vamos lá. Desenha para mim o fluxo do processo da sua empresa. Aí ele desenhou, né? Eu falei assim, aí ele desenhou o fluxo. Eu falei assim, mas essa máquina faz essa peça em uma única etapa? Ele, não é uma máquina, são 3 máquinas. Eu falei assim, mas por que no seu fluxo do processo só tem uma máquina? Ela não vai de uma máquina para outra? E é automático? Aí ele, não, é manual. Eu falei assim, então desenha aqui. Aí foi desenhando. Aí ele olhou e falou assim, nossa, o meu processo é longo assim. Eu falei assim, seu processo é longo assim. Então, o diagrama de fluxo nada mais é do que o desenho que a peça faz, o caminho, né, que ela faz, de quando entra o material até você obter o produto, tá? Às vezes E é lógico para ele que está ali no dia a dia, mas para quem está de fora, que precisa receber a informação, não é. é muito bom quando você trabalha com isso, que quando eu fui fazer plano de controle, a minha primeira vez que eu fui fazer plano de controle na vida, gente, eu fui fazer um plano de controle e eu pus os controles, né? E coloquei os instrumentos, fiz bonitinho, tá? O instrumento, mas não coloquei que tipo de instrumento, se era digital, e nós tínhamos uma diferença de uso de instrumento digital, analógico, e o grau de precisão daquele instrumento. Aí você lembra que eu falei que quando eu fosse falar de NSA, de estudar laboratório, né? E a gente tinha um ângulo que ele tinha 8 milésimos de tolerância. Querido, isso é um absurdo. Falei assim, mas isso era numa coluna de direção e se não fosse nesse ângulo, não montava o volante. Então, não era só 8 milésimos, mas eram 8 milésimos e muito importante. Bom, aí eu coloquei o instrumento e não coloquei Eu lembro que o meu chefe na época era um cara sensacional, já estava na área da qualidade há muitos anos. Ele falou assim: tá, então eu vou comprar qualquer instrumento, posso medir, porque você falou que vai ser medido num projetor, aí eu tenho 3 projetores aqui na empresa. Eu falei assim: não, mas nesses 2 aqui não dá, só dá nesse óptico aqui. Não... Aí ele tá assim: mas você não colocou para mim. Aí eu coloquei, né? E fomos fazer análise de laboratório para calibrar esse instrumento. Vocês lembram, gente, que uma das fases lá vai ser documentação de laboratório qualificado, né? O equipamento era nosso, mas a gente precisava validar esse equipamento. O que é calibração? Eu validar que aquele equipamento mede exatamente aquilo ou que tem um erro aceitável, certo? Quem fazia isso no Brasil? Ninguém. Chamei o vendedor, falei assim, olha, comprei um instrumento da sua fábrica, tal, tal. Ele disse assim, não tem calibração, nem fora do Brasil, e quem usa isso é seu cliente tal. Não vou até falar qual o cliente, que era a FIT na época. E eu falei assim, liguei para o auditor da FIT, processo lá para a engenharia, ele, vem cá. Gente, eles usavam em várias peças, vários, né? Eu falei assim, e como é que vocês validam isso aí? Aí a gente foi para o laboratório do cliente descobrir como é que eles usavam essa validação. Então, a gente teve que desenvolver um método próprio no nosso laboratório, tá? Isso tudo para atender qualificação de peça. E isso é importante, porque muitas vezes nós não vamos ter essa oportunidade. Tá? Então, todos os itens são importantes do PIPAP, a gente vai ter uma série de dúvidas, mas, em resumo, ele é um dossiê que contém 18 ferramentas ou 18 documentações que conta a história dessa peça.
tá? E como que você descobriu essa forma de fazer, de atender esse quesito. Simples assim. Muito bem. Para mim ficou muito claro, né? Mas eu já sou envolvido, já vivi muitos anos, né? Espero que quem esteja vendo o vídeo pelo menos entenda um pouquinho e daí a gente vai evoluindo, né, Cris? Já remeta a proposta já no próximo vídeo, trazer alguns questionamentos, eu te envio a priori para que você também já não fique em cima da hora ali, puxa, essa aqui eu não lembro, né? Aí a gente já prepara alguns questionamentos e faz um outro vídeo com a proposta de que respondendo as dúvidas do Pipap. Gente, se vocês têm dúvidas, alguma dúvida que a gente possa ajudar, vamos lá, gente. Manda pra gente aí no chat, manda aí nos comentários, que vai ser um prazer responder sobre isso. Excelente. Obrigado mais uma vez. Até uma próxima, Cris. Até uma próxima, André. Muito obrigada pela oportunidade.